agronautas! Está começando mais um episódio do Escancaragro, podcast que vai escancarar o conhecimento agro para você, ou a falta dele, né? Aqui é a Josi Prado, do meu lado, Rinaldo Grassi. Tudo bem? Tudo bem, Rinaldo? Tudo bem, tudo bem. Certinho aí? Tudo bem. Tem café, tem água, tem tudo. Ah, então tudo bem. E na minha frente, nossa convidada mais que especial, Luciane Barrem. Tudo bem, Luciane? Tudo bem, Josi? Tudo bem, Rinaldo? Tudo bem. É um prazer ter você aqui. A Luciane foi convidada para a gente falar hoje sobre direito do agronegócio. Ela que é advogada, né, especialista aí em direito do agronegócio. Também faz parte da comissão da OAB, né, sobre direito do agronegócio, também florestal. Nacional, né, Lu? Isso, do Conselho Federal da OAB. Do Conselho Federal e aqui de Luiz Eduardo também, né? Isso. A Lu, que a gente também já se cruzou aqui na região em diversos eventos, né? Eu nem sei mais de onde que eu conheço a Lu, porque a gente está sempre se cruzando aí nos eventos, enfim. E também, né, conheço ela porque é presidente das Agroligadas, um grupo que eu também faço parte aqui, tenho a honra de fazer parte aqui na região de Luiz Eduardo Magalhães. As Agroligadas, Lu, que você aqui na região pega Bahia Oeste, né? E isso, outros... Isso, Agroligadas, como você sabe, mas passando um resumo aqui para o pessoal, é um movimento de mulheres ligadas ao agro, independente da profissão ou função. Todas as mulheres que estão trabalhando no agronegócio são muito bem-vindas no nosso movimento e fazem parte. Então, nós temos desde produtoras rurais, advogadas, contadoras, engenheiras agrônomas, veterinárias, enfim, a gente tem uma infinidade de profissões que estão elencadas e fazem parte do nosso movimento. O movimento está completando esse ano 5 anos, iniciou em 2018, iniciou no Mato Grosso, então é o estado onde concentra o maior número de núcleos. Nós temos núcleos espalhados pelas cidades do estado, né? E aí nós temos os núcleos regionais, Bahia, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, Roraima, Piauí, enfim, está expandindo em outros estados também. O nosso, inclusive, é Bahia, né? Então é um núcleo estadual. E hoje, as Agroligadas, nós contamos com mais de 1.500 mulheres. Então, nós somos o maior movimento de mulheres ligadas ao agro. E aqui na Bahia, nós estamos com 85 integrantes. Eu estou coordenando, né? Eu sou coordenadora aqui na Bahia. E a presidente, né, nacional é a Geni Schenkel. Maravilha. A gente vai conversar mais sobre esse movimento também daqui a pouco, né, Lu? Mas eu convidei a Lu também para falar aqui sobre liderança feminina, né? E sobre o próprio direito do agronegócio, que tem uma série de atividades que a gente pode se aprofundar aí, né? Aqui, como o propósito do podcast é trazer em todas as áreas, né, que o agro precisa se desenvolver, direito é uma área importantíssima também que a gente precisa se aprofundar mais para o pessoal ter a noção, né? Além da atuação do profissional de direito, também o que os produtores conseguem de benefícios aí, né? Tendo um parceiro nessa área, enfim. Mas antes eu queria comentar, né, Lu, a gente estava falando aqui que você tem, antes de você se formar em direito, você tinha um blog de moda, né, Lu? Você estava comentando que foi uma das pioneiras nesse mundo digital aí. Não durou muito tempo, mas assim, era muito legal, era muito bacana. Eu tinha um blog de moda e eu trabalhei, inclusive, para marcas conhecidas como Coach, Carmen Steffens, enfim. E era muito legal que eu tinha parceria com muitos fotógrafos da região, fotógrafos que hoje estão literalmente dentro do agro, né? Trabalhando para empresas do agro e fazendo essas fotos agro maravilhosas, inclusive. Durou pouco tempo porque a minha prioridade sempre foi a advocacia e no último ano da faculdade eu defini que aquilo era só um hobby, embora seja sim uma profissão, obviamente, muito respeito a todas as blogueiras, digitais, influencers e tudo mais. Mas, para mim, o que realmente era prioritário naquele momento seria a advocacia. Então, eu me dediquei ao TCC e também ao OAB. Foi em que ano isso? Isso foi em 2013. Nossa, então, tipo, você pegou bem o início mesmo dessa onda de digital influencer. Talvez você tivesse... entre 2013 e 2014, assim, foi a transição de falar, não, agora... Nossa. Agora chega, não vou mais ser blogueira. Mas que bom, senão a gente ia perder uma brilhante advogada, né? E agora a gente entende também, sempre muito bem vestida, a gente entende de onde que vem. Acho que tem resquícios ainda disso. Sim. Eu gosto bastante de moda,
Mas a minha prioridade, com certeza, é a advocacia. Que legal. E o agronegócio, obviamente. Ô Lu, me conta um pouquinho da sua história, de onde você veio, como que você chegou aqui na região, como Vamos que você lá. especializou no agro. Eu sou natural de Mato Grosso, sou mato-grossense, apaixonada pelo meu estado, inclusive, mas muito mais apaixonada ainda pelo estado que nos acolheu, né? Eu morei no Mato Grosso durante a infância toda e tem 21 anos que a gente mora aqui na Bahia. Eu costumo dizer que eu sou mais baiana do que mato-grossense, né? Aonde do Mato Grosso? Primavera do Leste. Primavera do Leste. Ah, sim. Primavera do Leste. Então, volta e meia eu tô por lá também, porque é uma região onde tem clientes, né? Amigos, familiares, então eu não perdi o contato, né? Mas, enfim, meu pai, ele trabalha com transportes, tanto das commodities, né, quanto também dos insumos. Então, a gente sempre teve esse viés no agro, não direcionado para... não como produtores rurais, né, que não somos. Mas meu pai sempre trabalhou com o transporte. Então, para a gente também, obviamente, também é agro, né, também faz parte do agro, que é um viés muito importante para o setor. Vindo para a Bahia, obviamente, terminei de concluir, né, os estudos e tudo mais. E quando, até antes mesmo de iniciar a faculdade, eu tinha um desejo de fazer um intercâmbio. Então, me preparei para esse intercâmbio, estava tudo certo para esse intercâmbio, agilizando tudo. Faltando pouco tempo, eu desisti. Sou muito apegada à minha família, a gente é muito apegado lá em casa, graças a Deus. E foi o momento que eu pensei, como é que eu vou passar um ano sem ter o contato físico com a minha família? Não vou conseguir fazer isso. E aí eu desisti do intercâmbio. Então eu teria que voltar a estudar para o vestibular e tudo mais. E foi aí que eu comecei a trabalhar no agro. Estudando, né, para o vestibular e tudo mais, eu comecei a trabalhar no agro. Eu trabalhei em 3 empresas. Eu já trabalhei, inclusive, vocês vão adorar essa. Eu adoro contar essa história. Eu trabalhei numa química multinacional, conhecidíssima. Eu não vou falar o nome aqui para não fazer propaganda, né? Não tem problema. Trabalhei na Bayer. Aí, ó. Bayer, Bayer é bom. Segunda vez, hein, Bayer? Já trabalhei na Bayer, mas era naquela época, eu não sei se ainda existe esse tipo de contrato, né? Se eles fazem. Mas na época era basicamente um contrato de safra, né? Por um período até menor do que de costume de ser de safra, né? Um temporário. E eu ficava no laboratório dentro de uma revenda, Bayer, e eu analisava as amostras de folhas de soja para ver se existia ferrugem asiática da soja. Então, eu tinha Eles fazem esse tipo de contrato. Ainda tem? Hoje eles terceirizam, viu? Uma outra empresa, tipo Unicampo, que contrata, mas existe. Na minha época era direto com a Bayer. Então, ali eu aprendi muito, né, sobre a soja, tive muito contato com os agrônomos, com os produtores. Então, ali eu já comecei a gostar mais. E a agronomia sempre foi a minha segunda opção de graduação. Tanto que quando eu concluí o direito, falei, bom, vou passar na OAB e vou iniciar a agronomia. Mas aí não teve jeito, né? Você vai postergando, acabou que eu não fiz isso. Mas aí, subsequente a esse trabalho temporário na Bayer, eu trabalhei também na Abapa. Ali eu digitava romaneios na Abapa, romaneio, né, para produzir a nota fiscal, né, para aquele algodão em pluma sair dali para os portos e tudo mais. E depois eu trabalhei numa trade, a Luiz Dreyfus. Trabalhei também lá, também com algodão. Então, assim, eu tive 3 contatos muito próximos com o algodão. Em seguida, quando eu iniciei a faculdade, eu trabalhei no mesmo escritório por 2 vezes. Eu trabalhei no escritório, fui para o fórum, saí do fórum, numa sexta-feira, na segunda eu já estava no escritório de novo, trabalhando lá nesse mesmo escritório. E nesse escritório foi onde eu tive mais contato com o direito do agronegócio, né, o início de tudo. Porque um dos sócios do escritório, ele é produtor rural, e hoje em dia ele está só como produtor, ele não advoga mais. E tinham muitos clientes do agro nesse escritório. Então, eu fazia desde o trabalho de arquivo, eu ia até o escritório de uma fazenda, fazia toda a parte de arquivo, e gigantes do agro também, que eram clientes deste mesmo escritório. Então, assim, a minha base no direito do agronegócio foi realmente nesse escritório. Assim, eu sou muito grata a eles, inclusive. Sempre que os vejo, a gente conversa bastante. Eles são meus colegas de profissão. Mas, assim, me deu um embasamento muito bom para o direito do agronegócio.
que na época também não era muito difundido, sabe? Não se falava muito sobre isso. Inclusive, ainda hoje, direito agrário é uma matéria optativa dentro das faculdades, né? Então, você não tem em todas as grades, né? De todas as faculdades. Saindo deste escritório, quando de fato comecei a advogar, eu já entrei no escritório de Curitiba, que sim, fazia toda essa parte do agronegócio também, não era exclusivo. E aí eu fiquei nesse escritório quase 6 anos. Depois disso... Morava lá, em Curitiba? Não, aqui. Aqui. Ah, tá. Ele tinha uma filial aqui. E aí, depois disso, entrei no escritório de Brasília também, tudo dentro do agro. Hoje em dia, eu advogo exclusivamente no agronegócio. Nossa. Não faço nenhuma outra área. Por enquanto, né? Quem sabe um dia querer expandir um pouco mais. Mas, assim, eu gosto muito do agro. Acho que o setor é muito amplo, tem espaço para todo mundo. E sou muito grata. Pelo que você contou na trajetória, não tinha como não ir especializando em agro, né? Porque desde a própria cidade, né? Primavera do Leste é muito forte, né? E aí entendi por que, então, já foi indo pelo caminho, né? E, Lu, eu fiz uma especialização, né? Lá tinha uma matéria de direito, mas, nossa, olha, eu bato palma para quem é dessa área, porque foi uma matéria difícil de prestar atenção. E vamos ter o objetivo aqui de né, simplificar um pouco, né, esse tema. Começa elucidando aqui pra gente o que, por exemplo, até da sua própria atuação, quais são os ramos, né, que se você é formado em direito ou se você é produtor rural, que você deveria procurar, né, para ter um suporte nessa área dentro do direito para o agro. Na verdade, quando a gente fala em direito agrário e do agronegócio, nós temos várias matérias ali dentro, elencadas, né? Porque são inúmeros problemas e inúmeras questões que podem acontecer dentro do agro. Então, nós temos desde o direito civil, tributário, societário, é muito amplo. Eu acredito que por isso que, até hoje, essa matéria não seja uma matéria recorrente nas faculdades, né? Seja, assim, uma matéria optativa. Acredito que mais por conta disso mesmo. São várias matérias dentro de uma matéria só, se é que eu posso explicar assim. Então, são diversas questões, diversas demandas que acontecem no agronegócio, que o advogado, inclusive, especializado em direito do agronegócio, ele precisa estar preparado. Né? Mas elas acabam... tipo assim, dá um exemplo aqui. Direito trabalhista, vamos dizer lá, toda a lei trabalhista, etc, etc, etc. Quando a gente vai pro rural, vamos dizer assim, existe alguma coisa que, por aquele trabalhador ser do meio rural, é um pouco diferente do que se ele fosse do meio urbano? É mais ou menos isso que você está falando? Na verdade, assim, existe um embasamento já da lei, né? Tá ali a lei para você cumpri-la. Só que quando vem para o trabalho rural, é um pouco diferente na questão de... Como é que eu vou explicar isso? As demandas são diferentes, porque é um pouco mais específico, né? Só que, assim, eu não faço trabalhista, não advogo na área trabalhista, embora advogue no agronegócio, trabalhista eu realmente não faço. Inclusive, que se alguém precisar, tem profissionais para indicar, excelentes profissionais, inclusive. Mas hoje em dia o agronegócio, muita gente antigamente dizia, né, são pessoas da roça, né? Isso. As pessoas do agro são da roça. Essas pessoas não têm noção de como se modernizou, né? Então, assim, você entra numa fazenda, vocês sabem perfeitamente disso, é modelo. Sim. Tem fazendas que têm funcionários que falam, eu quero trabalhar aqui o resto da vida. Tem pessoas que falam que querem trabalhar naquela fazenda, entendeu? Então, assim, eu posso dizer que, hoje em dia, obviamente, o Ministério do Trabalho, ele está sempre muito atento às fazendas, sabe? Então, assim, existe uma cobrança muito grande para os produtores. E parece que às vezes mais do que empresas normais, né? Sim. Até por histórico, né? Se a gente for ver bem, né? Só que assim, hoje em dia isso já não acontece, sabe? De ter de não cumprirem, sabe? É muito, 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 muito difícil, sabe? De acontecer, de fato. A gente pegou uma transição bastante forte nesse sentido quando a gente veio para cá. Assim, a gente pegou bem essa ideia da lei mais presente, né? A gente percebeu que
até um tempo antes da gente estar aqui era um pouco diferente. Depois a gente pegou toda essa mudança. Porque eu pergunto porque um pouco dessa questão trabalhista a gente viveu muito porque a gente viveu bem essa adequação, né? E às vezes a gente se questionava muito assim de, pô, o funcionário aqui, ele bate o ponto na sede e aí ele vai lá para fazer a operação, que às vezes demora 30 minutos, né, para chegar lá e iniciar o trabalho. Você perde esse tempo, né, entre voltar para o almoço, retornar do almoço e retornar para você encerrar a jornada de trabalho de 8 horas ali, você perdeu 2, né? Só nesse deslocamento, né? E fala, pô, mas na cidade tem cara lá em São Paulo lá que acorda 4 horas da manhã para começar a trabalhar às 7, né? Por que não é igual, né? Então, mas a gente pegou bastante essa questão dessa transição, né? E hoje na sua área, o que você mais tem demanda, Lu? Você comentou comigo que era questão de contratos, né? Isso. Que tipo de contratos que mais te demandam, assim, que chegam para você? Vamos lá. Posso dizer que são todos os tipos de contratos. O agronegócio tem muito contrato. Inúmeros contratos. Então, a gente tem desde um contrato de compra e venda futura, até um contrato, sei lá, de multiplicação de sementes. Então, assim, são contratos completamente diferentes. Então, eu digo que eu preciso estar preparada para lidar com esses contratos, para entendê-los, de fato, né? Então, eu acredito que, assim, nas demandas corriqueiras do dia a dia, o que mais acontece são questões de contratos mesmo. E é assim, faço bastante, que não tem jeito, né? Nem que a gente quisesse correr disso. Advogando no agro, você não tem como, porque realmente é um setor que demanda muitos contratos. Então, a gente tem lá, sei lá, um contrato de compra de insumo, né? Tô falando pelo produtor aqui, no caso. Mas ele pode ser um contrato de compra e venda de insumo, contrato de compra e venda de commodities, esse contrato mesmo que eu falei, de multiplicação de sementes. Então, são inúmeros contratos de prestação de serviço. E aí que demanda a questão do produtor ter uma advocacia preventiva. Porque, assim, na verdade, se você analisar um contrato, muitas vezes o contrato ele vem cheio de juridiquês, né? Sim. Então, às vezes, até pra gente, a gente vai olhar assim, realmente precisava usar esse termo em latim aqui, né? Às vezes não precisa. E a gente precisa ter uma comunicação mais assertiva. A partir do momento que o produtor ele tem essa advocacia preventiva, ele faz esse contrato de advocacia preventiva, ele consegue, pelo menos, entender de uma maneira mais técnica, né? É claro que ele está completamente acostumado a lidar com esse tipo de contrato, mas ele consegue entender de uma maneira mais técnica, de um profissional especializado, quais são os riscos que ele tem, né? Quais são as demandas que tem naquele contrato. Caso aconteça alguma situação, como é que ele pode agir, né, naquela demanda específica. Eu imagino que o pessoal costuma acionar o advogado quando tem já o pepino lá, né? O problema. E quando você fala, então, de advocacia preventiva, é justamente isso. Você antes de assinar, você enviar para o departamento jurídico, né? Ou para o seu advogado. Porque é comum mesmo. Até eu, até certo tempo atrás, achava que dava conta, assim, né? De só, eu vou ler lá e pronto. Mas depois eu entendi a importância de você ter um departamento desse te dando um suporte, né? Então, o próprio brasileiro, né? Vou falar, não vou nem falar o agro aqui, mas enfim, o próprio brasileiro, ele tem o costume de deixar para depois. Então, quando é que ele procura um advogado? Quando ele tem uma demanda, quando ele tem um problema. E isso acontece no agro também, obviamente. Não, quando eu tiver uma demanda, eu vou passar para tal advogado. Vou procurar um advogado quando eu tiver uma demanda. E muitas vezes é melhor procurar um advogado antes de ter a demanda, para evitar que se tenha demanda. Então, isso tem que ser muito trabalhado eu não digo só com produtores, empresas do agro. Eu digo de maneira geral, para o brasileiro mesmo. A gente reclama tanto da falta de segurança jurídica, em especial no agronegócio, mas a gente também precisa se preparar para isso. A gente tem que estar preparado para isso. Obviamente que o advogado ele não pode garantir uma segurança jurídica para o cliente, né? Mas ele ajuda naquilo ali. Então, eu acho que é importante que o produtor, as empresas, elas estejam preparadas para isso e que tenham profissionais capacitados, especializados para defender os seus direitos,
propriamente porque dito. quando um problema vem, né, às vezes o custo daquilo ali é o que você teve de manutenção, né, da assessoria ali. Sempre quando com dá você, certo, né? quando deu tudo certo, beleza, né? O problema é quando realmente dá o problema, né? Eu já vi, nessa questão de contratos aí, por exemplo, é comum, né? Por exemplo, as empresas que estão desenvolvendo novas tecnologias, né? Tem tecnologias que elas não foram aprovadas ainda, né? Elas estão ali em testes e elas... A empresa, vamos dizer, ela não é produtora, ela não tem terra, né? E ela vai fazer isso nos produtores, né? Então, envolvem contratos ali de destruição da cultura, né? De várias coisas, de quem que é o dono daquilo. E tem bastante produtor que até cai fora desse tipo de trabalho. Fala, cara, nem faz aqui na minha fazenda, porque um contrato é muito cabeludo, dá a entender que, tipo, a terra não é minha, sabe? E realmente... Agora, imagina só... Porque, assim, em alguns desses contratos, assim, coloca muita responsabilidade pro produtor. Tipo, é uma tecnologia nova que tá vindo, não foi nem aprovada ainda. E, tipo assim, se escapar, sair um negocinho pra algum lugar, você é culpado também. Sabe? Então Parece que o Rinaldo leu meus pensamentos. Geralmente tem contratos que tem aquele excesso de obrigações. E aí você olha o contrato e fala, meu Deus. E, tipo, já aconteceu assim de... Eu tenho clientes que fazem assessoria, nós temos contrato de assessoria com eles, e aí eles mandam o contrato pra gente, né? Depois o contrato já foi assinado e tudo mais. E aí eu falo, meu Deus, não acredito que assinou esse contrato. Mas enfim, aí você tenta de um lado, né? Conversa. Eu acho que a mediação é importante também, né? Aliás, ela é importantíssima. Porque com a mediação você consegue... fazer com que aquele conflito seja resolvido. Ufa, isso aqui é um problema a menos para se resolver. Eu percebo muito isso também em relação quando a relação de poder é diferente, né? Por exemplo, quando tem uma das partes é mais poderosa do que a outra, é mais comum a outra pegar, ler e não ter nem voz para poder falar assim... Tipo, não entendi ou não quero isso daqui, porque acha que se falar não quero, não vai acontecer, né? O que você fala em relação a isso, Lu? Você vê muito assim, essa... Na verdade, a lei tem muito, né? Vou falar em especial aqui em contratos com o produtor rural, né? Então, geralmente, o excesso de obrigações fica para ele. Isso é claro. E o que acontece? A lei também, geralmente, ela tem um viés de dar mais voz, digamos assim, para quem é hipossuficiente. Então, comparando um produtor, vou dar um exemplo, um produtor que planta 2.000 hectares com uma química multinacional. Não tem como. Não tem como. Não tem como. É claro que ele é suficiente em comparação com essa química, né? Então, a lei, ela não que ela... Eu poderia dizer que ela protege um pouco mais. Poderia, mas talvez essa não seria a palavra ideal. Mas ela dá um pouco mais de voz. Será que não é uma coisa assim, do tipo... Tudo tá dentro de um tempo para acontecer, né? Pega, entra, vai, julgamento, recurso, etc, etc, e tempo é dinheiro, né? E aí você comparar uma junta, um departamento jurídico de uma empresa dessa, tem muito mais poder para meio que estender essas coisas ao longo do tempo, a ponto de esgotar o tempo e recurso do outro, até o outro ceder. Tem 2 documentários que acho que são... Filme documentário, né? Alguma coisa nesse sentido, que são bem interessantes, que mostra um pouco disso. Eu não vou citar nomes aqui, obviamente, para não ficar indelicado, né? Mas um é daquele... Não sei se vocês assistiram. Aquele lá do produtor de... Não sei se era canola, nos Estados Unidos, lá, que ele produzia a semente dele. A semente dele foi contaminada por um gene de uma empresa. E aí foi feito o teste lá, caracterizou a transgenia, ele teria que pagar a transgenia. E você vê lá todos os artifícios que a empresa fez ali, até colocar ele numa quina, assim, né? E ele não ter mais saída sobre aquilo. E o outro é sobre aquele dos caras que meio que eles que... foge um pouco do agro, né? Mas é dos caras lá que eles que meio que desenvolveram um programa, né? Um software, que seria o Google Earth. E aí o cara lá do Google... É o Google, eu posso falar. O Google não tá me rastreando, eu tenho certeza que não. Que aí o cara meio que roubou a ideia lá, pegou lá e fez lá, e aí gerou o Google Earth em cima da ideia do cara lá, e você vê que eles foram lá, recurso, tribunal, vai, e não conseguia competir, né? 2 caras ali com a junta jurídica ali
do Google, né? Então, acho que tem um pouco disso, né? O tanto de recurso que um tem, o tanto que ele fica ali esgotando e pegando e cansando o outro até esgotar aquele cara, né? E como eu falei, infelizmente o contrato, independente de qualquer coisa, você faz um contrato, acaba sendo um pouco mais tendencioso para o lado, né, que você está trabalhando, né? Então você tenta de todas as maneiras amarrar o contrato para que ele fique viável para o seu cliente. Então é isso que muitas vezes fazem. E aí, por outro lado, quando estou dando o exemplo do produtor, tá? Mas isso pode acontecer com empresas também. E quando a outra parte recebe esse contrato para assinar, e se ela não tem um corpo jurídico, né, ou um advogado, enfim, para que faça, né, essa avaliação técnica do contrato e tudo mais, dessas cláusulas, ele fica, de toda maneira, ele vai acabar sendo mais prejudicado na história, caso em algum momento ele precise rever este contrato. Porque, por mais que ele tenha lido, como eu falei, o produtor está completamente acostumado com esse tipo de contrato. Então, assim, ele já sabe que o contrato tem tudo aquilo ali. Ele já sabe. Mas ele não tem conhecimento técnico, jurídico, né? No caso dos produtores que não são advogados, porque tem produtores que são também. Mas, na maioria das vezes, dos casos, ele não está preparado juridicamente para dizer que aquele contrato, né? Onde é que ele pode encontrar uma brecha, caso aconteça alguma coisa... se tem alguma demanda e tudo mais. Então, assim, o que mais reclamam hoje em dia, inclusive o agronegócio, em relação às questões jurídicas, é a falta da segurança jurídica. Então, é o momento de pensar, poxa, se nós reclamamos tanto dessa falta, por que a gente não tenta trazer para perto quem pode nos ajudar, né, a melhorar isso? E você tem razão, falando assim... Porque às vezes é muito mais importante discutir o que não está ali, a entrelinha, né? Justamente, né, não é tipo sentar e discutir o contrato, é sentar com o advogado e falar assim, ó, e se acontecer isso? Né? Onde que está previsto aqui? E se acontecer aquilo? Né? Esgotar todas as possibilidades de dar errado, digamos assim, né? E também assim, se der errado, pelo menos para que ele fique ciente, né, de quais seriam as penalidades. Exatamente. Né? O que tem ali de realmente penalidade. Por exemplo, eu já vi contrato com multa exorbitante. E não tem condição. Não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido algum. Você fala, claro que ele não vai querer rescindir o contrato. Claro que ele vai fazer de tudo. Né? E assim, eu estou falando de maneira geral, porque tem contratos específicos, né? Então, assim, eu não poderia falar de uma maneira mais específica, porque a gente não tem um caso aqui para lidar e tudo mais. Mas, de maneira geral... Muitas vezes, não compensaria para o produtor dizer, olha, né, eu não tenho condição de cumprir esse contrato aqui, então vou rescindir. E aí, obviamente, ele pagar a penalidade, né, aquela multa que está estipulada. Só quando você vai ver a multa, é exorbitante. Assim, aí ele vai fazer de tudo para assumir aquilo ali, tentar fazer, muitas vezes até fazer uma outra dívida, né, em alguns casos, para assumir, porque é muito mais vantajoso para ele assumir aquele contrato, mesmo pagando juros de um financiamento, por exemplo, de um empréstimo, para que ele consiga cumprir aquele contrato por conta da multa, sabe? Nossa. Então, isso tudo é muito importante que o produtor tenha, né, conhecimento disso, que ele consiga mensurar se realmente vale a pena, né, tá ali com aquele contrato. E a multa é o momento de falar, não, peraí. E aí, na mediação, muitas vezes a gente consegue fazer isso. Por mais que o produtor já tenha assinado aquele contrato, às vezes... mediando, né, tendo essa conversa com o jurídico da outra parte, a gente consegue chegar ali no meio termo, sabe? Mesmo? Dá para reverter? Dá, tipo assim? dá acho que a justiça, ela até estimula, né? Sim. A conciliação, né? Sim. Eu falo assim, sem, antes de ter o problema. Depois que assinou, dá pra... Se você, por exemplo, foi com o advogado, já assinou, dá pra tentar ainda assinar um contrato melhor, digamos assim. Né? Não, eu acho que assim, você já tá prevendo, né? Que não vou conseguir atender isso, deixa eu lá conversar e adiantar e ver o que dá pra fazer, né? Entendi. Às vezes nessa linha. Você tem visto aumentar ou tem recebido muito esses contratos tipo NDA, esses contratos de confidencialidade de dados, assim? Tem chegado bastante para você? Tem aumentado bastante. Com o LGPD tem aumentado bastante. E tem, assim, você já viu alguma coisa meio nada a ver nisso aí? Que você pode fazer? Como é que estão esses contratos aí? Estou precisando fazer entendeu? Eu vou tentar resumir aqui para você. No direito,
a gente vê casos que você nunca imaginou que fosse deparar na vida. Você fala, meu Deus, como que a pessoa conseguiu fazer isso? Como que isso aconteceu? Você não consegue mensurar de onde veio aquele problema. Então, fala um exemplo que eu tô curiosa. Então, se eu falar o exemplo, eu vou acabar... Todo mundo vai saber que tirando o sigilo, então eu realmente não posso citar. Mas, enfim, a gente vê coisas esdrúxulas o tempo inteiro. O tempo inteiro, assim. São casos que... enfim... Mas isso é, tipo... quisto, vamos dizer assim, né? Quis fazer aquilo, ou você joga uma má fé, ou também a incapacidade profissional ruim fazendo o contrato? Tem de tudo. Tem de tudo um pouco. Uma salada de frutas ali no meio, pode-se dizer. Entendi. Mas tem de tudo. E vocês também atuam nessa área de licenças, vamos dizer assim, trâmite de licença, eu vou lá fazer uma abertura de área lá, eu tenho que entrar com... ou outorgas, aí também tem bastante isso. O direito ambiental é algo do cotidiano, né, do advogado do agronegócio. Por exemplo, ele pode não fazer algumas áreas, né, dentro do direito ao agronegócio. Mas, para mim, por exemplo, a área civil, a ambiental, a gente tem bastante demanda, sabe? É o que mais tem, assim, de demanda no dia a dia. É uma papelada, né? Qual foi a maior multa que algum cliente seu já pagou de ambiental? Não, os dela não pagaram. Os dos outros pagaram. Os dos outros. Desculpa. Os nossos a gente reverte. Boa. Qual você reverteu? Josi, tem muita multa alta. A gente está falando assim de milhões. 10 milhões. De milhões. Até mais. 50 milhões. Dou-lhe uma. A Ju tá me colocando numa saia justa aqui. Não precisa falar que nada, nome, nada. Não, mas tem muitas multas altas mesmo, infelizmente. E reverter isso, assim, é sempre... Qual que é a melhor forma de reverter, assim? Compensando com uma área, né? Maior? Compensação de área é o que... Assim, a maior saída nesses casos. Mas isso em casos ambientais, né? Isso. E normalmente os produtores... É legal entrar para essa área, tem bastante dúvida, né? Normalmente os produtores, para compensar, eles compram uma outra área preservada ou eles normalmente reflorestam aonde teve... A gente tem de tudo um pouco. Tanto reflorestamento quanto aquisição de novas áreas, né? Às vezes, por exemplo, tem um produtor que tem uma área em Goiás e ele tem, né, uma reserva na Bahia. Pode acontecer também. Compensação. Tipo, tá dentro do cerrado. Isso. Pode. Dentro do mesmo bioma, né? Eu acho que ela falou, né? Tem de tudo um pouco. Então vai depender muito do caso, né? Então, tipo assim, às vezes o cara foi lá e, por exemplo, ele agrediu uma área específica. Talvez a única coisa que ele tem que fazer é recuperar aquela área específica, porque era uma nascente, sei lá, um barranco, né? Agora, no caso ali desse outro caso, pode ser mesmo uma compensação dentro de um bioma, aí, se for não uma questão específica, né? O cara vai avaliar custo-benefício, né? Vale a pena eu reflorestar aqui ou eu ir lá e comprar uma terra, não sei na onde lá, que está com preço barato. A gente até fala que no direito, você estudou 5 anos para responder a pergunta com depende. Igual a gente, então. Igualzinho. Igual agrônomo, exatamente. Depende, tudo depende. Depende de regra de 3, meu amigo. É mato, né? Ai, Lu, muito bom. Em relação, antes da gente passar sobre o tema sobre liderança feminina, né, que é legal a gente aproveitar o seu exemplo aqui. Sim. Só para fechar essa parte de advocacia preventiva, né? Você tem conseguido reverter isso? Ou você está muito longe ainda do que pode ser? Como é que tá? Assim, da porcentagem dos seus clientes, quantos mais ou menos já acompanham com você preventivamente? O cara já tem um processo, né? Uma assessoria. O que acontece? Tem muitos produtores que, como eu falei, né, eles preferem procurar o advogado quando já tem a demanda específica. São poucos os que querem realmente fazer uma advocacia preventiva. Mas eu vejo que ultimamente isso tem mudado bastante. Sabe? Tem mudado. Principalmente quando o cara toma uma, né? Aí ele... Porque assim, a advocacia preventiva, por exemplo, a situação que o produtor ele não precisa demandar para o advogado. Durante aquele mês ali, ele manda, sei lá, 2 demandas no mês.
Então, ele pagou para 2 demandas. Mas tem mês, principalmente em época de colheita e plantio, aí ele tem ali um número muito maior, muito mais expressivo de demandas. Isso tem mudado bastante em relação a esse receio que muitos produtores têm de contratar, né, um advogado, né, uma assessoria jurídica constantemente. Isso tem mudado bastante. Graças a Deus. Você falou que no período de plantio e colheita aumenta as demandas? Aumenta. Por causa do quê, assim? Na colheita. Ah, tá. Por causa de frustração. Tudo acontece na colheita. Ah, tá. O cara incrível. Ele tem que entregar, né? Tem que cumprir contrato de entrega, né? Ou uma frustração, né? Tudo acontece na colheita. Todos os problemas que vocês imaginarem jurídicos acontecem durante a colheita. Vixe. A colheita teve uma safra, se eu não me engano, foi 2021. Eu acho que foi 2021. Eu estava tão estressada já com o trabalho, né, durante... Estressada, assim, no sentido de... Alta demanda. Exatamente. Dormir muito pouco, não comer direito, deixar de comer muitas vezes. E aí eu tive uma hemorragia ocular. Meu Deus. Estourou uma veinha aqui no olho e o olho amanheceu vermelho, assim, como se eu tivesse levado uma pancada, sabe? Acontecido um acidente, algo do tipo. Obviamente que não ficou, né, não tinha hematoma nem nada, mas era dentro, né, no globo ocular, que ficou completamente vermelho, como se estivesse sangrando. E foi durante a colheita. Então, assim, tudo acontece. Aí, por exemplo, geralmente durante a colheita eu até deixo dentro do carro, eu estou sempre de salto, mas sempre tenho um sapatinho baixo, ou tenho uma bota, porque se precisar, qualquer coisa, eu estou na rua, já vou direto, sabe? Então, assim, muita coisa realmente acontece durante a colheita, muita demanda, tem muita entrega, né, daquele grão. Às vezes o produtor, ele faz um contrato com o frete FOB, por exemplo, né, que é para trade, né, para compradora, no caso, buscar aquele grão, né, buscar aquela commodity na sua fazenda. E aí aconteceu um ano que tinha alta demanda de caminhões, né, durante a colheita. Teve até um atraso na colheita de Mato Grosso, e com esse atraso acabou que não tinha caminhão, né, disponível e tudo mais. Porque tem um roteirinho, né? Exatamente. Quando começa a colheita no Brasil, começa a determinado estado, aí vai subindo. Exatamente. As máquinas e caminhão, né? Vai tudo... E aí não tinha caminhão suficiente. E aí o meu cliente era o produtor, né? E nesse caso, não tem o que fazer. Tipo, você está falando que, em função desse atraso, ele não tinha como colher. Não, ele até estava colhendo. Ele estava colocando em silo bolsa, né? Tá. Tava embolsando a soja e tudo mais. Mas aí a trading, né, no contrato da trading era o seguinte: bom, se você entregar a soja úmida, né, ela não vai passar para exportação. Não vai ter qualidade suficiente para passar na exportação. Então, a gente vai pagar menos. Falei, opa, peraí. Não é bem assim que funciona, né? Eu sei que no contrato está assim, mas pode ocasionar essa diminuição na qualidade do grão, não por algo que o meu cliente queira, né? Ele não quis aquela situação. Então, ele está aqui com a soja, ele quer te entregar, é você que não quer ir buscar. Então, assim, eu estou citando um exemplo do que já aconteceu. Sim. E do que pode acontecer em outras safras também, em outras colheitas também, mas acontece muitas outras coisas. Tem muita briga de cerca? Ah, tem bastante também. Aqui na região até que tá um pouco mais tranquilo isso, sabe? Porque deve ser uns casos, tipo, briga de cerca, quando mata a lavoura do vizinho, deve ser uns negócios meio complicados de mexer, né? Já teve processo por matar a lavoura, assim, por causa de aplicação deriva? Eu não. Não? Porque é meio complicado. Você já viu uns casos assim de... Vixe, é difícil, hein? Direto tem aí. Comigo ainda não aconteceu, não me contrataram ainda, mas caso precisarem, né, eu estou à disposição também. De preferência, não matem a lavoura do vizinho, né? Mas caso você tenha matado a lavoura do vizinho. Por favor, sim. Ô Lu, você estava falando, agora entrando na parte de liderança feminina e tudo mais, né? Estava comentando sobre o preconceito que tem já na profissão de advocacia, né, entre os produtores rurais. E como é que é isso somado ainda ao fato de ser mulher? Conta pra gente. Bom, vamos lá.
eu falo desse preconceito que você citou, eu digo que é um receio, né? Existe um receio não só dos produtores rurais, né, de empresários do agro, mas existe um preconceito geral, assim, um receio geral dos brasileiros, né, com o advogado. Existe isso, tem um pouco disso. Tem um monte de piada aí. Tem. Tem muita piada. E inclusive eu dou risada das piadas, né? Porque não adianta. Vai fazer o quê, bravo, né? Não adianta. Não adianta. Mas, enfim. Então, o que eu tento na minha profissão, né, diante das minhas possibilidades, o que eu tento fazer é explicar o quanto cada profissão é importante. E a minha também é. Para o seu negócio do Rinaldo, enfim, de todo mundo. Todo mundo um dia vai precisar do advogado. Por mais que ele não precise hoje, um dia ele vai precisar. Então, o que eu tento fazer é, primeiro, explicar isso, deixar muito claro dessa importância. Obviamente que eu acredito que o fato das pessoas me conhecerem daqui, né, de eu estar aqui há muito tempo, né, são 21 anos, é uma vida. Né? Tem muita gente que me conhece, por exemplo, a Ângela veio aqui, a Ângela é minha amiga da adolescência. Então, assim, e é muito gratificante isso, ver a profissional que ela se tornou, sabe? Verdade. E eu falo isso para ela direto, falo, Ângela, isso é incrível. Mas, enfim, voltando à questão em si, eu tento trabalhar muito isso, explicar realmente a importância do advogado, e tirando esse viés de preconceito, eu dou risada das piadas também, não tem problema nenhum. E assim, como eu falei, o fato de morar aqui há muito tempo também é um ponto positivo, porque as pessoas me conhecem daqui, elas sabem quem eu sou, elas sabem, né, do meu caráter, da minha índole e tudo mais. Então, isso, querendo ou não, é um ponto positivo pra gente, né? Eu costumo dizer que, assim, sempre ter muita transparência, isso é importantíssimo. Né? Nunca querer abraçar o mundo, né, sem que haja honestidade. Isso é importantíssimo, sabe? É primordial. Não existe como crescer em qualquer profissão se não for dessa forma, né? Com transparência, honestidade, respeito. Muito se fala no preconceito com as mulheres. Acontece. Comigo nunca aconteceu algo tão explícito, né? Eu nunca passei por nenhuma situação onde falassem, olha, não vou te contratar porque você é mulher. Claro que já aconteceu nas entrelinhas, né? A gente percebe, assim. Mas eu digo que o setor tem me abraçado tanto, sabe? As pessoas têm tido tanto respeito comigo, as pessoas do agronegócio. Eu posso citar, por exemplo, vocês, né? Que são profissões diferentes, mas são pessoas que, assim, poxa, nossa, uma referência ali. Eu tenho certeza que no momento que surgir uma demanda, se alguém perguntar para você, eu tenho certeza que você vai lembrar de mim, falar assim, olha, peraí, deixa eu apresentar essa advogada aqui. Então, eu acho que aos poucos a gente vai mudando isso, sabe? Aos poucos a gente vai conseguindo ganhar espaço. E eu posso dizer assim, que muito se fala do homem, né, do preconceito do homem. Se existe esse preconceito, obviamente existe, mas ele não é somente do homem. Eu não posso dizer que o homem ele deixou de me contratar porque eu sou mulher. Pode ter acontecido tanto com ele quanto com uma própria mulher, entendeu? Então, assim, hoje em dia eu vejo que, por mais que exista o preconceito, esse receio com a mulher, isso tem não acabado, mas tem melhorado muito. Muito. O que você procura fazer, assim, quando vai... Normalmente, produtor rural, né? Às vezes, também tem mudado muito, né? Mas, normalmente, produtor rural tem um pouco de receio. Assim, o que você procura fazer para deixar ele seguro? Ou quando você vai, né? E está num ambiente que é só você, de mulher, por exemplo, né? Você ainda tem alguns cuidados, assim? Eu acho que o cuidado maior, assim, que eu tenho é de que o produtor entenda que, além de eu ter conhecimento jurídico para a demanda que ele precisa, eu também entendo do agronegócio. Obviamente que eu não tenho conhecimento técnico, eu não sou uma agrônoma, nunca plantei um pé de soja, até brinco isso, nunca plantei um pé de soja. Mas, se a gente parar para pensar, se você, né, você até citou o fato de não saber de onde a gente se conhece, né, de não lembrar, porque a gente está sempre se encontrando nos eventos e tudo mais. Eu faço questão de estar nos eventos do agronegócio, para entender. Já assisti palestra do Rinaldo, inclusive, já vi live sua, e também estou nos eventos presenciais,
para que eu entenda como é que funciona tudo aquilo, como é que funciona o manejo, a questão de previsão climática. Então, assim, eu preciso estar o máximo antenada, digamos assim, a tudo isso, para que eu primeiro conheça como é que funciona, né, todo o trâmite. Por exemplo, sei lá, citei aqui um contrato de multiplicação de semente. Se a gente falar isso para um advogado ou para qualquer outro profissional que não tenha conhecimento do agronegócio, nunca vai saber o que é isso. Como assim, multiplicação de semente? Claro que a palavra, né, é meio óbvio, mas a pessoa não sabe como é que funciona, quais são os critérios, né? Então, assim, tudo isso é importante. Esse próprio exemplo que você deu aí da questão da colheita de soja, né, de ter um entendimento que existe um padrão logístico nacional, né, da questão ali, você entende bem mais a causa ali para poder ajudar, né? Até as próprias siglas, né? Eu falei de FRET-FOB, mas poderia ser um CIF. E tem gente que realmente não tem esse conhecimento de saber o que é um FRET-FOB, o que é um CIF. Né? Então, eu acho que é isso. Primeiro, na minha concepção, primeiro entender como é que funciona toda aquela cadeia, né, de produção desse cliente, para que usa aquele produto. Então, volta e meia, inclusive, assim, até brincaram comigo esses dias. Eu estava na lavoura, né, durante o mês de janeiro, fevereiro, estava na lavoura. E aí a gente estava olhando a lavoura junto com um cliente que, às vezes, ele quer mostrar, né, como é que tá e tudo mais. E aí, olhando a lavoura, aí eu avistei uma lagarta. Eu falei, meu Deus, uma falsa medideira, mas tá morrendo. Então, assim, eu sei o que é uma falsa medideira, sabe? Eu acho que é isso, é tentar ao máximo calçar os sapatos do seu cliente, ver onde o calo aperta, né, onde dói, para que a gente possa entender de fato como é que funciona essa cadeia toda. E você falou bastante, né? Isso faz muito sentido com o termo que você colocou do preventivo, né? Sim. Ó, eu tô ali, tô vendo que eu tô em fevereiro, mês de enchimento de grãos da soja, e tá numa seca, cara, esse é o ano do seguro. Esse é o ano do não sei o que lá. Você mesmo já começa ali a pegar a CNTV, né? Acho que a assessoria preventiva, principalmente, acho que entra muito nisso, né? E lógico, daí da pessoa que está ali, que conhece o ciclo como um todo e que talvez quando está lá em fevereiro e está aquele solzão lá, não ache que é somente um sol bonito, né? Que tem pode ter, né, um fator complicador por trás daquilo ali. Sem dúvida. Exatamente. Lu, e de onde que veio a necessidade, assim, ou de onde que veio a oportunidade de você participar do movimento das agroligadas, né? Foi em busca desse apoio na sua atuação enquanto mulher, ou foi mais por enxergar, né, o papel que a mulher está cada vez mais assumindo, e alguma forma de ajudar? Como é que foi? Foi mais assim por propósito ou por necessidade? E eu até mencionei que é presidente, né, porque como é coordenadora geral aqui da região, a gente acaba chamando de presidente. Mas como é que foi a entrada no movimento para você? Vou tentar fazer um resumo disso tudo, porque quando se fala em agroligadas, meu olho brilha, né? Porque eu adoro. Eu fui convidada no ano de 2020 para fazer parte da coordenação. Eu já sabia que existia as agroligadas, mas eu não tinha tanto conhecimento do que faziam, como é que funcionava o movimento e tudo mais. O que aconteceu? Eu já participava de uma outra comissão, era uma comissão de mulheres, mas é uma comissão de mulheres advogadas que advogam no agronegócio. Mas era uma comissão onde a gente estudava, né? Um viés completamente diferente. Então, assim, era questão de realmente produzir artigo, enfim, sair artigo em revista. Também, né? Era mais ou menos esse sentido. E aí foi um momento onde eu comecei a produzir conteúdo jurídico no meu Instagram, voltado para o agronegócio, obviamente. E aí me fizeram o convite para fazer parte da coordenação das agroligadas. E fui pesquisar, né, entender melhor, já conhecia, mas fui entender melhor e me encantei. A partir desse momento, continuei, e a gente, né, infelizmente, com a pandemia, acabou não conseguindo produzir muitos eventos, né? A gente tentava ainda fazer online, virtual, mas, enfim, muita coisa deixou de acontecer por conta da pandemia com todo mundo. E aí, de 2020 até 2021... a gente realmente ficou sem conseguir movimentar tudo isso. Em 2022, eu coloquei uma nova coordenação, né? Em 2021, aliás, no final de 2021, eu fui para o Mato Grosso, fui para Cuiabá,
onde a gente teve um workshop das agroligadas. E aí, lá, nós fizemos... nesse workshop, a gente fez uma reunião também para falar, né, sobre as próximas ações, né, debater o que tinha acontecido no ano anterior e tudo mais. E foi quando a diretoria pediu para que eu desse continuidade, né? A gente teve o núcleo suspenso durante 2021, né, durante um período de 2021 até o final do ano. Não posso dizer 6 meses, mais ou menos. Exatamente por conta disso, sabe? De não conseguir dar seguimento às ações. Porque o núcleo ainda estava começando aqui e tudo mais, e a gente acabou sendo prejudicado por conta da pandemia. E aí, com isso, né, com esse aval delas de continuar, em 2022 eu montei uma nova coordenação, onde inclusive eu convidei a Josi. Na época eu tava abraçando o mundo, sabe? E continua abraçando o mundo. Agora eu já tô começando a, sabe, focar. E aí eu convidei a Josi, mas aí a Josi, né, com as demandas dela, acabou não conseguindo, né? Ela preferiu não dar sequência, né, na coordenação, mas continua sendo uma agroligada. E aí, depois disso, claro, montei a coordenação e tudo mais. Em fevereiro, eu sofri um acidente. E aí eu fiquei alguns meses impossibilitada, né, de conseguir dar seguimento a tudo isso. Aí, com a reabilitação, aos poucos, a gente conseguiu iniciar, de fato, as ações, os projetos e tudo mais. Então, eu falo assim que os meus olhos brilham porque é um trabalho voluntário, completamente voluntário. Nós somos um movimento sem fins lucrativos. Muitas vezes a gente até precisa tirar dinheiro do bolso para que as coisas aconteçam, mas graças a Deus as empresas elas têm nos apoiado muito. Um apoio assim incrível para os nossos projetos. Os nossos projetos eles têm o viés mesmo de comunicação, de educação. A educação é mais voltada para a criança, né? Crianças e jovens. E a comunicação para todo mundo. Mas é muito legal, assim, é incrível. Inclusive, eu já vou te colocar em um próximo evento. Aí você participou de um nosso, que foi o encontro. Sim. Foi muito bacana. Mas a gente já tem um próximo aí em breve. Opa, tô disponível. A gente fez, inclusive... Falando que ela continua abraçando o mundo. A gente teve, inclusive, um projeto com umas crianças que foi na comunidade de Rosário. A gente teve o apoio da BAPA e de outras empresas também para fazer esse projeto. E aí são crianças de um projeto de reforço escolar com o apoio da BAPA. E aí a gente levou essas crianças em 2 turmas para a BAPA para que elas conhecessem um pouco mais sobre o algodão. Nós temos um gibi que conta a historinha do algodão, né? O nome do gibi é exatamente esse. Ele conta a história do algodão de uma maneira mais lúdica, obviamente, né, para as crianças, mas é lindo. Eu até devia ter trazido um para vocês, mas eu vou presenteá-los com um exemplar. E aí, esse gibi a gente entregou para as crianças, né? Elas puderam folhear, assim, ficaram maravilhadas. E a gente fez também um quebra-cabeça. A gente tem esses projetos, a gente replica para todos os outros núcleos, né? Cada núcleo monta o seu projeto e depois aquele projeto fica ali para os demais núcleos replicarem também. Então, o projeto é das agroligadas. E aí a gente tem esse quebra-cabeça, que é, não sei se eu posso chamar de haste, uma haste com vários capulhos de algodão, tá certo? Tá certo. Tá certo. Quando a gente fala assim, a gente sempre fala assim da haste principal, né? Tá certo. Olha só. Tá vendo? Do agro. E aí, com vários capulhos, então a criança, ela tira... As crianças, né? Porque o quebra-cabeça é grande, sei lá, dá quase metade dessa mesa. Caramba. E aí, as crianças, elas tiraram essa parte principal, que são as hastes com os capulhos, e é onde elas encontram quais são os subprodutos produzidos a partir da matéria-prima algodão. Então, tem desde papel moeda, maionese, tinta, pneu, lenço demaquilante. Então, as crianças elas ficam maravilhadas com aquilo porque elas não imaginam. Na verdade, até tem muitos adultos que não sabem, né, que tudo aquilo ali é feito a partir do algodão. E o algodão se produz, né, se produz o algodão e você consegue fazer diversos subprodutos a partir dele. Então, se utiliza tudo do algodão. Né? Até a própria haste, né? Ela retorna ali para o solo. Exatamente. Então, assim, se utiliza tudo. E as crianças ficaram maravilhadas. Depois disso, a gente levou elas numa algodoeira também. Foi a algodoeira lá da Cia Seeds, que eles puderam explicar como é que funciona o beneficiamento. Nessa época, já não estava mais beneficiando, né? Já era outubro. Mas, mesmo assim, elas puderam conhecer, né? Maravilhadas com as máquinas,
E também com os fardos de algodão, de entender que aquele algodão ali iria para, sei lá, o país X, sabe? Muito, muito, muito legal. Assim. Nossa, e é gratificante porque as crianças, elas não mentem, elas são muito sinceras. Então, assim, no começo, quando a gente chegou, era, eu quero ser jogador de futebol, eu quero ser professora, eu quero ser... Enfim, tinham diversas profissões que são louváveis também, muito respeito a todas elas. Mas, ao final disso tudo, quando a gente concluiu, a gente perguntou novamente, e agora? O que vocês querem ser quando crescerem? Aí já mudou completamente. Aí, assim, muitos falavam, não, eu quero trabalhar no agronegócio. Uma tem até foto com ela no Instagram, ela até deixou claro que ela queria ser advogada. Aí eu até falei que a gente ia ser sócia. A gente ia ser sócia. Legal. Mas, assim, é muito legal porque as crianças, como eu disse, né, elas são muito sinceras. Então, a gente tem esse feedback delas instantâneo. Se elas gostaram, elas vão dizer. Se elas não gostaram, elas também vão dizer. Elas vão deixar isso muito claro, sabe? Mesmo que elas não digam, a gente vai entender que realmente é isso que funciona, né? É dessa forma que funciona. E aí, no final disso tudo, a gente fez 2 turmas. Uma turma pela manhã, uma turma à tarde. E, ao final, a gente fez uma turma à noite com os pais, para que eles entendessem as atividades que foram executadas com os filhos. E aí, esse foi um momento de muita emoção, assim, porque um dos pais... ele deixou um agradecimento muito especial para a gente, explicou, ele é operador de máquinas. E assim, ele agradeceu pelo fato da gente ter saído das nossas casas, né, para estar lá. A gente saiu 4 e pouca da manhã naquele dia, a gente retornou às 11. Então, assim, querendo ou não, né, assim, era numa sexta-feira, então a gente deixou família, trabalho, né, tudo para estar lá. E esse é o viés do nosso trabalho voluntário, né? E aí ele agradeceu, deixou muito clara essa questão, né, da gente ter disponibilizado tempo para estarmos lá. E também ele agradeceu pelo fato da gente ter passado a importância do agronegócio para os filhos. E ele citou, inclusive, assim, nossa, parecia que era uma palestra, de verdade. Ele citou que o fato dele, ele trabalhava no agro já há muito tempo, ele deixou muito claro isso, trabalhava há muito tempo, mas que antes ele não valorizava, muito pelo contrário. Ele tinha uma visão completamente distorcida do que era o agronegócio. Ele falava mal mesmo, segundo ele, e ele estava nessa... Ele não citou o nome da fazenda, enfim, não sei, mas ele deixou muito claro que, trabalhando no agronegócio, ele conseguiu se especializar, né? Então, ele fazia cursos, ele começou com um cargo X, e hoje ele já estava em outro cargo, né? Então, assim, é muito legal porque é uma história real, né, de uma pessoa que está vivendo aquilo ali. Ele não é produtor rural, mas ele também faz parte do agronegócio. Né? Então, assim, foi muito, muito bacana. É uma mudança, né? Assim, imagina só. Eu imagino, assim, que existe um antes e depois na vida desse cara. Talvez o depois, assim... Imagino que o depois disso, ele deve ter sido uma pessoa que começou a trabalhar com alegria. Sim, com certeza, né? E assim, a gente subestima a importância desses projetos, porque eles são muitas vezes silenciosos, né? E agem assim, de pessoa para pessoa. Então, às vezes não tem aquela mídia, aquela coisa toda, mas o poder de transformação que esses tipos de projetos, que muitas vezes são voluntários, têm, é gigantesca. Né? Eu mesmo, por exemplo, conheci a minha profissão através de um projeto social desse, né? Que foi movimentado quando eu era criança pelo Sindicato Rural da minha cidade, junto com um movimento de mulheres assim, que estavam ensinando a fazer doce em compota. E aí era uma engenheira agrônoma que deu o curso. Foi a primeira vez que eu entrei em contato com essa profissão e achei lindo. E, tipo assim, por muito tempo a nossa família foi sustentada pelo meu trabalho e da minha mãe fazendo esses doces em casa, né? Tipo, então um projeto social, às vezes você não tem dimensão, né? E aí depois disso essa profissão nunca saiu. Claro, eu tive outras coisas que aconteceram na vida, né? Que foram direcionando, mas depois desse projeto nunca mais saiu essa profissão na minha cabeça, né? É engraçado. É muito legal isso. Eu até falo que... no começo do podcast eu comentei, né, que meus olhos brilham para falar das agroligadas, porque é um movimento que realmente, a princípio, seríamos colegas, né, naquele projeto, e você vai criando uma relação de amizade mesmo, sabe? De amizade, de parceria, você faz contatos, né, tem muito network por conta disso.
E aí, como eu falei, realmente é um trabalho completamente voluntário. Tem horas que eu falo, meu Deus do céu, o que eu vou fazer para resolver isso aqui, sabe? Porque por mais que sejam projetos tecnicamente fáceis, né? Não, isso aqui é tranquilo da gente fazer. Demanda tempo, demanda orçamento. Sim. Você tem que disponibilizar tempo para pedir um orçamento. Enfim, são vários critérios que tem ali dentro que você precisa resolver. E aí entra a coordenação, que a gente acaba demandando, né? Demanda para cada uma com a sua função. Mas eu, como coordenadora, acabo abraçando um pouco mais, porque a responsabilidade maior, sim, é minha, né? Não tem como fugir disso. E também não estou reclamando. Faço com muito gosto. E a Mônica esteve aqui também, sim, né? E ela contou daquele projeto no supermercados, aquela ação que vocês fizeram, né? Para desmistificar de onde vem, né, o produto, que foi muito legal também. Essa ação, a gente até fala que essa ação é simples, mas também demanda. Porque daí você tem que pedir o orçamento para fazer a placa. Aí você pediu o orçamento, aí você pede para a empresa o patrocínio. A empresa libera o patrocínio, aí você faz as placas. Aí disponibiliza tempo para ir no mercado. Aí você pede para o mercado toda a lista, né? Aliás, isso antes de qualquer coisa. Pede para o mercado toda a lista do que eles têm ali de produtos, de onde vem aquele produto, para você colocar a informação na placa. E aí, o que a gente fez no ano passado? A gente se dividiu as turmas para colar as placas nos mercados, né? Então, assim, é uma ação muito legal, muito bacana. Porque a pessoa, obviamente que aquela informação, ela tá ali no produto, no rótulo do produto. Mas muitas vezes a pessoa não lê, né? Ela não tem o costume ali de ler. Então, o que a gente fez? A gente colocou aquela informação de maneira mais objetiva e mais fácil para o consumidor encontrar. Então, muitas vezes o consumidor olha, nossa, que legal, esse produto aqui é da minha região, é de uma região que eu já passei e tal. Que bacana, que legal que tem essa produção lá. Eu até, esses dias, estava procurando no mercado um pepino em conserva, que é produzido em Barreiras. Eu nunca encontrei nenhum melhor do que esse, sabe? Não tem outra marca melhor que essa. E tem marcas conceituadas no mercado e tudo mais. E aí, por não encontrar nos supermercados onde eu geralmente faço compra, eu peguei o contato, liguei, e aí ele me explicou, né, por qual motivo que não estava entregando esses mercados e tal, me explicou onde é que tinha, e aí eu fui comprar. Se porventura eu não encontrasse nesse mercado, eu iria, né, porque eu já estava indo para Barreiras mesmo, eu iria lá na empresa dele comprar um lote. Ia comprar um lote. Então, assim, é um produto que é da nossa região. E olha a qualidade que tem, sabe? Então, é aquela questão de valorizar mesmo o produtor local. Essa é a intenção dessa ação, que é a ação de onde vem. Sim. Até falando nisso, né, aqui na Bahia Farm Show, eles montaram tipo um empório, né, de pequenos agricultores, de agricultura familiar, de só produtos da região, da Bahia e tal. Gente, eu fiquei impressionada com a variedade e a qualidade que tinha ali, assim, numa qualidade gourmet mesmo, assim, sabe? E eu fiquei muito feliz que os produtores estão... Porque eu acho que assim, a saída, ou sei lá, o caminho mais fácil para a agricultura familiar é você ir né, para essa coisa mais, como se fala, exclusiva, né? De valor agregado, né? Exatamente. Até porque eles não têm a escala, né? Seria essa a lógica. Exato, né? Que agrega valor. E pelo fato de ser gourmet, não era uma coisa assim ultra cara, porque aí também não fica acessível, né, para as pessoas. Mas assim, um preço super acessível, de qualidade, tudo da região, assim, que você não conhece, né? Então, acho que o trabalho também das agroligadas, claro, tem essa parte de educação, de desmistificar o agro como um todo, mas acho que também pode ir por esse lado, assim, né, de mostrar, né, tudo que o pequeno agricultor também pode alcançar, enfim, tem tanta coisa que dá para atuar, né, Lu? Sem dúvida. Eu, depois que entrei nas agroligadas, eu me apaixonei pela comunicação. Eu acho que é importantíssimo. E o agro ainda não comunica da maneira ideal. Exato. Né? A gente precisa estar preparado para rebater essas informações que são verídicas, né? A gente realmente precisa estar preparado para isso. Isso acontece diariamente. E como você acha que a gente deveria comunicar, assim? Tipo, não estamos no ideal, mas o que seria o ideal ou o próximo passo? O que a gente poderia fazer? A primeira coisa que eu acredito é que a gente não ganha absolutamente nada no grito. Perfeito. O que eu vejo muitas vezes? Obviamente que isso gera uma revolta e é completamente compreensivo, né? Que gera essa revolta toda.
Mas muitas vezes a pessoa vem com aquela informação que é completamente equivocada e ao invés da gente explicar, da gente trazer a pessoa para perto, não, vem aqui, deixa eu te mostrar como é que funciona, como é que a gente faz aqui na fazenda, como é que é feito aqui na minha região. Ao invés da gente fazer isso, né, de trazer essa informação, a gente muitas vezes, por diversas vezes, acaba brigando, digamos assim, discutindo. Rebatendo na mesma medida, né? Exatamente, não é assim. A gente não vai conseguir desse jeito. Muitas vezes, aquela pessoa que repassa uma informação incorreta, equivocada, ela só chega até ela a informação equivocada. Então, por que não trazer ela? Por exemplo, ontem a gente se deparou com uma informação que uma moça falava a respeito da colheita de algodão. Então, ela dizia coisas que são absurdas, que eu nunca imaginei, nem num pesadelo que pudesse acontecer, sabe? Do bolo, daquele vídeo. Exatamente. O que é? Eu não vi o que é. Me situa aí. Josi. É uma apresentadora do GNT, nem sei se pode citar aqui, mas ela fez um bolo, aliás, um bolo com corante, né? Todo artificial, parecia. Sim. E aí no final, assim, gente, é legal, estamos falando aqui, mas... E o tema do bolo era falando sobre moda. Daí ela falou assim, mas o assunto chato é falar que a produção do algodão não é tão legal assim, porque os produtores rurais têm trabalho infantil, sabe uma coisa assim que você falou? Falando sobre as tintas, né, dos tecidos, que as tintas têm metal pesado que, né, polui as nascentes, não sei o que, e falou um termo lá que eu nem me lembro, que era totalmente equivocado, assim, de... Nossa, nem lembrei repetir, que você fala assim, de onde que veio isso, sabe? Aí a nossa primeira orientação, assim, da diretoria das Agroligadas nos convidaram para falar com ela, né, para explicar para ela como é que funciona, mas nós vamos fazer isso tudo sem brigar, Então, assim, o que a gente pretende é uma comunicação empática, né? Legal. É uma comunicação leve, sutil e assertiva. Porque não adianta a gente querer ganhar no grito, que a gente não vai conseguir isso. Então, qual que é a ideia? Nós iremos fazer um evento aqui e, na verdade, esse circuito, a gente está no circuito do algodão. Esse circuito é um circuito nacional. Talvez quando o podcast for ao ar, a nossa etapa daqui da Bahia já tenha acontecido. Mas está acontecendo no Brasil todo e vai até, se eu não me engano, até setembro. E depende muito da questão da colheita, né? Alguns núcleos farão em indústria têxtil, então são períodos diferentes. O nosso acontece dia 15 de julho, vai ser, que é um circuito, que é nacional, esse projeto é nacional, acontece em 8 núcleos espalhados pelo país, e nós iremos fazer no dia do algodão, que é aquele dia de campo, né? Já muito conhecido, tradicional, que a ABAPA promove. Inclusive, a ABAPA está nos apoiando nessa ação. Nessa ação, nós levaremos 30 convidados. Entre eles, influenciadores digitais, né, que, volta e meia, eles postam sobre a moda. Né? Então, a blogueira X, ela vai lá e faz um provador, digamos assim. Então, naquele produto ali que ela está mostrando, tem algodão. Né? Então, a gente está falando da questão da moda, mais voltada assim, para esses influenciadores digitais, né? Mais nesse viés. A questão dos lojistas, nós vamos levar também. Nesses 30 convidados tem influenciadores digitais, os lojistas que vendem os produtos, né, dessa matéria-prima, e também professores, porque a gente quer que os professores repliquem para os seus alunos o que eles viram, né, nesse dia. Então, nós temos professores tanto de escolas particulares, estaduais e municipais. Mas são professores dos grandes centros? Não, é daqui. Nós temos daqui da nossa região. Tá. Bom, porque em cada região... Trabalho local primeiro, não entendi. Isso, em cada região, até porque por uma questão de logística a gente não ia conseguir fazer isso. Não, entendi. No Mato Grosso, a gente teve, né, o turismo rural, que foi na produção de algodão, o ano passado. Aí, nesse ano, a diretoria resolveu dividir entre os núcleos que têm produção de algodão, né? Nas regiões onde tem produção de algodão. Então, somos 8 núcleos. Alguns do Mato Grosso e outros estaduais, né? Bahia, estaduais são Bahia, São Paulo e Paraná, se eu não me engano. Enfim, e aí nós iremos levá-los para o Dia do Algodão. Eles vão participar de toda a programação da ABAPA, né? Que já tem nas estações, né? Como um dia de campo. Acho que são 3 estações, se não me engano. Eles vão participar disso tudo. O próprio presidente da ABAPA também vai ter essa palavra,
né, para eles, né, explicar também como é que funciona o trabalho da associação. A gente quer também a palavra da Alessandra, né, como vice-presidente, e que muito tem nos ajudado, inclusive dado muito apoio em relação a isso, tanto ela quanto o Luiz Bergamaschi. Depois disso também tem a parte do auditório, né? No auditório tem algumas palestras. Então a gente tem uma palestra da moda, né, que mostra o jeans principalmente, em especial, né? Claro que tem outros produtos, e vai ter pessoas da Abrapa, e também, não sei se posso falar a marca, mas enfim, vai estar lá, né? Da Renner também vai dar uma palestra direcionada para a moda, a gente também vai participar. Depois disso, e depois, claro, o evento finaliza com o almoço, e aí à tarde a gente... porque o evento acontece na Fazenda Panorama, né? Do Grupo SLC. Depois disso a gente vai para a Algodoeira da Fazenda, onde eles vão conseguir entender como é que funciona o beneficiamento, né? Todo o processo. E em seguida a gente vai para a lavoura, enfim, para conhecer a lavoura, a colheita, talvez, né, conhecer a máquina, como é que funciona, né? Como é que ela faz, enfim. Para essas pessoas que não têm tanto contato com o agronegócio, é tudo muito novo. Sim. Né? Então, assim, o fato delas terem esse contato e conseguirem replicar nas redes sociais para os seus clientes, né? Redes sociais, eu estou falando, todo mundo vai replicar em rede social, mas em especial os influenciadores digitais que vão replicar para seus seguidores, os lojistas com seus clientes, os professores com seus alunos, isso tudo vai ser muito positivo para o setor em si. Né? Eu concordo com você na questão de... A gente até conversou com a Mônica sobre isso, né? Vem a porrada para nós, né? É feita toda uma propaganda contra, né? E de não fazer uma antipropaganda na mesma medida, né? Então, vem lá um cara super brabo falando um monte de coisa, e aí você vai lá e fica também naquele negócio super brabo também, se a gente... Aquele clássico, né? Se a gente não planta, você não janta, né? E toda vez que você entra e passa uma comunicação, por mais que ela até dê um engajamento maior, porque é um cara brabo falando e não sei o que lá, gesticulando, né? Com certeza ela traz um engajamento maior do que um cara falando de forma comedida, tentando trazer de alguma maneira, né? Mas ela também divide, porque ela acaba concentrando aqueles caras que são extremamente pró aquilo, né? Traz para mais perto, mas no mesmo passo que ela faz isso, pega aquele cara que é contra, vamos dizer, e afasta mais ele do negócio, né? Então você acaba bipolarizando muito a questão, né? Qual que é o detalhe? O detalhe é que fazer essa maneira que você está falando, né? Ele é muito mais lento, né? Ele é muito mais devagar, ele tem o tempo dele é maior para acontecer, né? Mas uma vez que ele pega e entra, e realmente pega e engrena, sem dúvida, ele é um ponto de união, né? E não de afastamento, acho, dos polos aí, né? A própria educação, né? A própria educação, ela é lenta, porque justamente é isso, é com amor, né? É com paz, né? E normalmente isso acaba... E é exatamente demorando por isso, mais. né, pelo fato da educação ser lenta, que a gente quer começar, né, a gente já faz esse trabalho, exatamente com as crianças e com os jovens. Sim. Né, na questão da educação. Né, o nosso viés de trabalho na educação é voltado, em especial, para crianças e jovens, porque eles são formadores de opinião. Sim. Então, eles irão nos ajudar com toda essa missão. E aí entra aquela questão. A partir do momento que você fala de uma maneira que não é tão empática, digamos assim, você tem que analisar para quem você está comunicando. Porque é lindo a gente fazer, né, um conteúdo para quem não é do agronegócio. Aliás, para quem é do agronegócio. Sim. Então, eu posso falar aqui, né, enfim, defender e tudo mais, de uma maneira mais robusta, digamos assim. É lindo para a gente que já conhece. Exato. Só que não é para a gente, necessariamente, que a gente precisa comunicar. Não é para quem já é do agro. Porque é fácil de convencer que o agronegócio é maravilhoso. Já conhece, já está ali, já conhece, né? Você trabalha com ele, para você é maravilhoso. Mas a gente precisa convencer as pessoas que estão de fora. São essas pessoas que a gente tem que trazer.
Não então, sai assim, da bolha, né? A mesma coisa. Eu vou citar um exemplo que eu vi durante o carnaval. O Brasil não é, abre aspas, o Brasil não é o país do carnaval, o Brasil é o país do agro, fecha aspas. Eu também acho que o Brasil é o país do agro, mas eu também acho que o Brasil é o país do carnaval, do futebol e de tantos outros setores. Entendeu? Para que a gente vai, né, criar excluir ou incluir, Exatamente. Tem espaço para todo mundo. Inclusive, se a gente for parar para pensar, no próprio carnaval, em outras tantas festas, né? No próprio carnaval, o agro também está ali. Sim. O agro, na verdade, está em tudo. Em tudo. Ao invés da gente afastar esse setor, por que a gente não traz ele para perto? Olha que a importância da gente, né? E explorar o melhor de cada um, né, cara? Carnaval é um baita de um evento aí, vamos dizer, traz um monte de gente de fora, traz receita aí para um monte de município que às vezes espera só aquele momento ali, porque é o momento de maior receita dele, né? Explorar o que tem de bom aí, o que o agro tem de bom, o que o carnaval tem de bom, o que agora o São João tem de bom, né? E N outras datas aí, momentos, né? Inclusive, aproveitando para falar que eu gosto muito do GNT. De verdade. Pior que ela gosta mesmo. Ela assiste um programa lá de 4 mulheres que só ataca os maridos. A especialidade daquelas mulheres é falar mal dos maridos. E ela fica assistindo isso aí. E aí tem um programa de outros 4 homens que concorda com essas mulheres que atacam os maridos. Sabe? Aí fica difícil, viu? Não, e isso aí é uma coisa que tem que acabar, viu? Essa questão dessa rivalidade aí. Porque criaram uma rivalidade entre homem e mulher que eu acho que não existe. Pois é, daqui a pouco vai ficar difícil, né? Eu acho que não existe isso. Eu não sei quem foi que criou essa, sabe? Que o homem é inimigo da mulher. Então você... Josi, exclui esse programa aí, que eu não tô no... Tá louco. Não, mas é só pra ficar por dentro do que as pessoas pensam e tal. Estão pensando errado. Eu, na verdade, eu nem conhecia aquela apresentadora. Mas, enfim, como eu ia falando, a gente foi orientada a falar com ela, explicar, né, trazê-la para próximo. E aí eu vou fazer o convite também para que ela esteja no nosso evento no dia 15 de julho. Sério? Que legal. Vou fazer o convite. Eu não sei se ela vai aceitar. Tem que convidar mesmo. Tem que convidar. Eu não sei se ela vai aceitar. Inclusive, se você quiser vir aqui no Escancar Agro, tá super convidado. Eu gosto muito de você. Eu já te conhecia. Eu já assistia seus programas. Eu acho que seu doce deve ser bom, né? Com certeza. E vamos ver, né? Eu acho que ela não vai aceitar o convite, mas... Pelo menos a parte a gente fez, né? O convite será feito para que ela entenda, né? De fato, para que ela esteja de perto. Várias produtoras fizeram convite também. Para ela, lá nos comentários tem. Não sei se você já viu isso. Sim, eu vi. Mas várias produtoras fizeram o convite para que ela esteja dentro da fazenda. Até surpreendeu, porque foi muito... Da parte dos produtores, eles... tiveram toda essa linguagem. Sim. De paz, de convidar, de vem aqui ver, entendeu? Não vi muito hater produtor, sabe? E isso tá melhorando cada vez mais. A gente tá, eu digo a gente, o setor, né? Tá aprendendo a se comunicar melhor, sabe? Exato. Aos poucos isso tá acontecendo, graças a Deus. E assim, eu criei um vínculo, né? Uma adoração muito grande com a comunicação pro agro, porque eu consigo entender, né? Assim, eu não sou técnica em comunicação, né? Mas durante esse trabalho voluntário das agroligadas, eu consigo entender o que é legal para a gente passar para essas outras pessoas e o que não é, sabe? Como é que a gente tem que se comunicar com ela? É que nem eu falei, né? Quando o Reinaldo comentou sobre da gente fazer aquele vídeo, né? De, enfim, fazer um conteúdo voltado para quem é do agro e para quem não é. Então, eu acho que é mais ou menos isso, sabe? De você identificar esse público-alvo e saber comunicar para eles também. Porque nosso trabalho como agroligadas, a gente comunica para todo mundo, óbvio, né? Mas é importante que a gente saiba lidar com uma situação como essa. Né? A gente precisa rebater essa informação totalmente incorreta, totalmente equivocada. Mas como é que a gente vai fazer isso de maneira assertiva? Sim. Se eu chegar e gritar para ele como é que funciona, né, a produção e tudo mais, ele vai se convencer e aí eu atingir o meu objetivo? Qual é o meu objetivo? É fazer com que ele entenda a importância do aproximar, setor. não afastar, né? Exatamente. Então, a ideia é essa. Muito legal, Lu. Lu, estamos chegando aqui no final do episódio. Acho que foi muito bacana, assim, a gente pôde conversar sobre, né, não só a área, mas toda essa questão que precisa ser debatida, desmistificada. Por isso, Escancar Agro, né? A gente está aqui também no nosso propósito exatamente de ter uma comunicação melhor,
né, num formato de qualidade que seja igual à desinformação que vem também, né? Então, eu te agradeço também por ajudar a gente a debater sobre isso, né? A atingir o nosso propósito também, né? No final de cada episódio, a gente faz uma brincadeira, né, com o convidado, que a gente chama de sequência espinhosa, que é justamente isso. A gente elencou os principais temas da mídia que estão mais fervendo, digamos assim, e aí a gente fala e você me fala a primeira palavra que vem na sua cabeça, ou se você quiser explicar. Tem gente que falou só uma palavra, tem gente que deu uma explicação e tal. Então, fica à vontade. Você sabe que advogado fala muito, né? Tem que ter os termos aí, né? Eu vou me policiar aqui, não, prometo. Tranquilo. Tem gente que resolveu pular, enfim, fica à vontade, tá bom? Vamos lá, sequência espinhosa. Desmatamento. Gente, vocês estão me colocando numa saia justa aqui. Desmatamento. A gente pode passar? Pode. Vou passar essa. Tá bom. Terra indígena. Respeito. E, inclusive, respeito por parte dos produtores. O que não é dito na mídia, em geral. Reforma agrária. Necessário. Contudo, de maneira mais assertiva. Não como é feito hoje em dia. MST. Gente, que é isso? MST. Escancar agro. Aquele pessoal legal lá. Ué. Não dá pra dizer assim tudo que a gente pensa. Não. Eu vou passar essa também, gente. Tá Vocês estão me colocando numa saia justa. Fazendas verticais. Silêncio total no estúdio. Josi, vamos mudar essas... essa sequência espinhosa aí tá demais. Tá muito espinhosa, Tá né? bom. Tá muito espinhosa. Lei 7.300. Eu vou falar, me abstenho em falar. Imagina a sequência espinhosa da Lua, a gente tá ferrado. Só trazendo um adendo aqui em relação a terras indígenas, que eu falei de respeito. Eu falo de respeito porque muitos, na sua grande maioria absoluta, os produtores respeitam e isso não é transmitido nacionalmente falando, sabe? Na televisão. É isso. Sim, verdade. E a gente precisa fazer... na verdade, essa sequência, uma hora a gente vai pegar cada uma, né? Aprofundar e tal. Que aí dá a voz também, né? Sim. Inteligência artificial. É necessário também, contudo, acho que tem que ser utilizado de maneira correta, né? Porque com a inteligência artificial você pode fazer diversas coisas, né? Então tem como utilizá-la para o bem, digamos assim, e utilizá-la para o mal. Mudanças climáticas. Mudanças climáticas. Eu acho que é um tema que tem que ser mais debatido, sabe? Sem ter que apontar o dedo. Isso acontece por conta, né, de produtor, por exemplo. Então, acho que tem que ser mais debatido. É um tema que tem que ser mais debatido, inclusive no nosso meio, sabe? Não só nessas convenções internacionais e tudo mais. Acho que tem que ser trazido assim até para a conversa de boteco, digamos assim. Sim. Pressão internacional. Como? Pressão internacional. Muitas vezes, hipocrisia. Pesquisa brasileira. Eu acredito que tenha que investir mais ainda na questão da pesquisa, porque é muito importante. Tem mais 2, tá? Políticas Deus, para o agro. Tô com medo. Agora é tranquilo. Passou do começo, fica tranquilo. Eu acho que eu já vou falar necessário pela terceira vez, se eu não me engano. Mas é muito necessário, realmente, que tenha políticas para o agro. E eu acredito que, nos últimos anos, tem melhorado muito isso. Espero que continue assim para os próximos. Eu vejo que tem muitos políticos engajados, sim, nesse viés. A gente tem
a própria FPA, né, que está sempre muito envolvida com essas demandas e questões do agronegócio. E, por último, agro do Brasil em relação ao mundo. É engraçado que eu fiz uma viagem, eu vou tentar resumir isso, tá, gente? Não vou ultrapassar o tempo, tranquilo. não. Mas eu fiz uma viagem recentemente para a Europa e eu comecei a analisar o que tinha ali de agricultura. A gente até tinha uma guia em uma cidade, né? Na verdade era o guia para o grupo todo, né? Enfim. E aí a primeira pergunta que eu fiz é qual era a cultura ali naquela região. E ela foi me explicar, né, que tinha plantação de pêssego, de uva, porque se produz muito vinho, né, na região. Isso foi na Itália. Observei também o que tinha, até no próprio voo, né, quando eu estava pousando ou decolando, o que tinha ali de produção, tentando identificar, né. Até vi que tinha uma parte que era muito branca, assim, parecia algodão. Pensava, gente, será que é esse algodão? Eu fotografei, várias coisas, enfim. Tinha muita plantação de uva também, inclusive, como eu falei. E a gente consegue entender o quanto, né, vendo isso tudo, claro que eu não fui para nenhuma lavoura, né, isso com as pessoas que eu conversei lá e tudo mais, para tentar entender mesmo. Mas a gente vê o quanto nós estamos muito mais avançados do que eles, né, a nossa produção é gigantesca. E isso, assim, é gratificante, porque a gente sabe que o agronegócio ele tem a função primordial de levar o alimento à mesa, mas também da geração de emprego e renda. Então, se a gente parar para pensar, por exemplo, na nossa região, por mais que a pessoa não dependa diretamente do agronegócio, indiretamente ela depende. Né? Então, é isso. Acho que nós estamos muito, muito, muito à frente. Em especial, digo isso da Europa, porque foi para onde eu fui e entendi, né? Claro que eu não conheço a agricultura, a pecuária de outros países, então não posso falar, mas eu acho que a melhor resposta para isso tudo é o quanto a nossa agricultura, o quanto o nosso agronegócio, pecuária, é muito avançado, muito tecnológico. Perfeito. Lu, como é que o pessoal te encontra? Conhece o teu trabalho? Quer deixar algum contato? Eu acho que o meu Instagram, LinkedIn também é o mesmo canal, né? O mesmo nickname. Luciane Barrem, fácil, né? Com 2 R's e M de Maria, não? Isso, exatamente, exatamente. Luciane Barrem. Luciane. Isso. Eu tenho postado... Ultimamente eu não tenho postado tanto conteúdo jurídico, né? Por conta da falta de tempo, assim. Isso, querendo ou não, a gente sabe que demanda, né, um tempo específico para conseguir fazer tudo isso. Tenho postado muito menos, mas eu compartilho um pouco da minha rotina ali. Estou sempre nos eventos do agro. E tá mesmo. Não perco um, né? Só se eu não estiver por aqui. Mas eu faço questão de estar sempre presente. Acho que é muito importante. E a gente tem eventos magníficos aqui na região, inclusive. Isso aí. Muito obrigada, Lu, pela sua presença. A gente continua se encontrando lá também, né, nos eventos das Agroligadas. Pode contar sempre comigo aqui, você sabe disso. Rinaldo, quer deixar alguma consideração? Não, obrigado, legal pra caramba. Muito Aprendi bastante. Nunca mais eu clico lá no aceito os termos sem ler. Isso aí. Se você já sair desse episódio com isso, né, a gente já ganhou muito aqui. Não, maravilha. E eu que agradeço a oportunidade. Fiquei muito lisonjeada com o convite. Vocês são profissionais que eu muito admiro, vocês sabem disso. Sempre que a gente pode, a gente está conversando, né, sobre as questões do setor, né, a questão de trabalho e tudo mais. Eu acho que é muito importante que a gente tenha assim, esse contato, sempre que a gente puder. E, mais uma vez, muitíssimo obrigada pela oportunidade. Adorei estar aqui. Foi a minha estreia num podcast. E com pessoas maravilhosas. Obrigada e muito sucesso, muito, muito sucesso para vocês. Obrigada, nós que agradecemos, né? E você aí já sabe, né? Se quiser deixar o seu comentário, deixa aí abaixo do vídeo. Mande também lá para contato@agroinsight, tá aqui na blusa, ó. Na blusa.com.br. O seu problema, a sua dúvida, a sua sugestão, a gente está aqui disponível para ser um canal de comunicação, mas também para ajudar, né, no que puder, enfim. Segue também a gente lá nas redes sociais, @escancaragro,
e também @agroinsight, tá? Não esquece de se inscrever, ativa o sininho aí para receber os episódios. Toda segunda-feira, às 7 da manhã, estamos por aqui. Um abraço e até o próximo episódio. Tchau.